Boa noite a todos, espero que estejam bem. Estamos indo agora para a nossa terceira aula, tá? Nossa terceira aula sobre um procedimento especial, e o procedimento especial que eu escolhi foram as ações possessórias, tá? Ações possessórias, porque, como nós veremos, são 3 as espécies de ações possessórias estabelecidas pelo Código de Processo Civil, tá? Qual é a diferença de um procedimento especial para o procedimento comum? O procedimento especial, ele tem características próprias, justamente por isso é que ele chama procedimento especial. Então, são vários os procedimentos especiais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, e cada um deles tem o seu regramento, o seu procedimento, a forma como o processo seguirá, quais são as regras, os requisitos, as diferenças entre o procedimento comum e ele, tá? Mas hoje nós vamos tratar tão somente sobre as ações possessórias, que têm aí suas características próprias e peculiares. Então, vamos agora para a nossa primeira parte da aula, como de costume, a parte teórica da aula. Vou compartilhar com vocês o material e nós adentramos ao nosso conteúdo. Bom, então vamos lá. Nossa aula 3, sobre ações possessórias, procedimento especial. Aqui deixo minhas redes sociais novamente, todas aquelas recomendações que vocês já sabem acerca das dúvidas e etc. Então, já vou adentrar ao nosso conteúdo. Bom, as ações possessórias, elas estão estabelecidas nos artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil. Elas têm como intuito, né, como fundamento, como objetivo, assegurar, garantir ou defender a posse, né, de alguém em razão de algum fato que tenha gerado a sua perda ou a sua ameaça, tá? Depois nós temos aí que as ações possessórias, elas têm 3 espécies, como eu disse para vocês. Então, a primeira é a ação de reintegração de posse, a segunda é a ação de manutenção de posse, e a terceira é o interdito proibitório, tá? E aqui, aproveitando esse gancho, eu quero fazer uma diferenciação com vocês sobre a ação de imissão na posse, tá? Porque muita gente faz essa confusão. A ação de imissão na posse, apesar do seu nome, né, carregar aí posse, não trata de posse, tá? Não discute posse. Então, ela não é uma ação possessória, ela não é um tipo de ação possessória. Ela é uma ação que serve para discutir propriedade, tá? Então, não se discute posse. Diferente daqui, nessas 3, nós não vamos discutir propriedade, somente posse. Independente se o possuidor que foi, né, que perdeu a sua posse, que foi ameaçado na sua posse, seja proprietário, não há discussão disso aqui, tá? Então, qual que é a diferença, efetivamente, da posse e da propriedade? A posse, ela não é um direito real, já começa por aí. Ela não é um direito real, ela é um direito das coisas. Então, você tem um direito sobre alguma coisa, mas você não tem um direito real sobre aquilo, né? Porque você não tem um documento, você tem um direito fático sobre algo. Vamos dar um exemplo aqui de um imóvel. Se eu tenho a posse de um imóvel, eu tenho um direito fático sobre aquele imóvel. Não necessariamente eu tenho a propriedade. Já a propriedade é um direito real, porque está estampado em um documento oficial. Então, por exemplo, aí um imóvel que seja de mais de 30 salários mínimos, vai ter aí uma escritura onde está estampado quem é o proprietário, quem é o efetivo dono daquilo. Então, na posse, eu me comporto como se o dono fosse, mas eu não necessariamente sou dono, tá? Na propriedade, eu sou efetivamente dono, então eu vou ter aqueles 4 direitos que eu tenho, né, decorrentes da propriedade, que são inerentes à propriedade. Então, eu vou usar, gozar, dispor e reaver, tá? Então, esses são os 4 direitos inerentes à propriedade, tá? A propriedade, ela é carregada de posse. Então, eu tenho a propriedade, eu também tenho a posse, seja ela direta ou indireta. Já a posse, não. Eu não tenho a propriedade, eu tenho somente a posse. Então, carreguem esse mantra com vocês. Todo proprietário é possuidor, mas nem todo possuidor é proprietário, porque eu sou proprietário, eu vou ter a posse obrigatoriamente, seja ela direta ou indireta. Direta quando eu estou propriamente dentro do meu bem, ou quando indireta, quando eu não estou tendo acesso ali ao meu bem propriamente dito. Agora, o possuidor não necessariamente é proprietário, ele pode só ter aquele direito fático, a posse, tá? Vamos seguindo aqui, então nós temos aí 3 cabimentos para as ações possessórias, um para cada tipo de ação. Então, as situações que ensejam aí a necessidade de uma ação possessória são
o esbulho. Então, o esbulho é efetivamente a perda da posse. Alguém me fez perder a posse, eu não tenho mais acesso, eu não tenho posse direta sobre o meu bem, tá? Então, eu perdi ali a posse do meu bem. Nesse caso, nós temos a possibilidade de uma reintegração de posse. Por quê? Porque eu quero reaver a minha posse, eu quero me reintegrar no meu bem. Já a turbação, ela é o intermediário ali entre o esbulho e a ameaça. A turbação é uma interferência na posse, né, onde eu não consigo exercê-la por completo. Então, eu sou molestada na minha posse. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma fazenda e aí vem alguém e insere os seus cavalos dentro da minha fazenda, ali no pasto. Eu ainda tenho a minha posse, mas eu estou sendo impedida de exercê-la por completo, porque os cavalos estão no meu pasto e não me pertencem. Pertencem a outra pessoa que invadiu ali a minha propriedade, inseriu seus cavalos ali e está me molestando na minha posse. Bom, a ameaça, por fim, é aquela ameaça, né? Você não tem alguém adentrando efetivamente no seu bem, né? Não está dentro do seu imóvel, por exemplo, mas está ameaçando entrar, está ameaçando tomar a posse de você. Uma situação clara e clássica é a do MST, que fica ali rondando, né, as fazendas, fazendo barraquinhas, né, e ficam ali em volta das propriedades, como quem quer dizer que está a ameaçar a posse, a minha posse, né? Nesse caso, nós temos aí a ação do interdito proibitório, tá? E da turbação, esqueci de falar, nós temos a ação de manutenção da posse, para que eu mantenha a minha posse comigo, tá? E o interdito proibitório para impedir que essa ameaça se concretize. Bom, nas ações possessórias nós temos a chamada fungibilidade. O que é fungibilidade? É a possibilidade de substituir uma coisa por outra. Por que nós temos a fungibilidade nas ações possessórias? Porque numa situação de ameaça de posse, de invasão de posse, a situação ela muda muito rapidamente. Então, num dia, quem quer invadir está só ameaçando, no outro dia a pessoa já está turbando a minha posse. Né? No outro dia seguinte, ela já está esbulhando a minha posse. Então, assim, há uma mudança muito drástica e rápida nessa situação fática da posse. Por isso que o CPC, ele permitiu essa possibilidade de fungibilidade, ou seja, o juiz ele pode analisar uma ação como se fosse outra. Por exemplo, eu entro com uma ação de interdito proibitório, só que quando o juiz vai analisar o meu pedido, minha posse já foi esbulhada, era para ser uma ação de reintegração de posse. Então, ele vai analisar o meu interdito proibitório como se a ação de reintegração de posse fosse, tá? Depois nós temos o caráter dúplice da ação possessória. O que acontece? Como eu já havia explicado para vocês anteriormente, a ação possessória, a petição inicial, ela começa, né, com o processo, e depois nós temos a contestação, que pode ser somada a uma reconvenção, que é uma ação contra o autor da ação principal. No caso das ações possessórias, não é necessário que se faça um pedido reconvinte para que você peça para que o réu peça a própria posse dele na ação. Não precisa, ele pode alegar isso na própria contestação. Então, essa é uma diferença bem grande aí entre o procedimento comum e o procedimento especial. Então, não é necessário que se faça uma reconvenção para que o réu peça a posse no processo que foi proposto pelo autor, pedindo aí a reintegração da posse, a manutenção da posse ou o fim da ameaça da posse. As ações possessórias elas podem ser cumuladas com alguns pedidos específicos que são estabelecidos lá no artigo 555 do Código de Processo Civil. Então, a condenação em perdas e danos você pode pedir juntamente com o pedido de reintegração, manutenção da posse ou o fim da ameaça, indenização dos frutos percebidos ou perdidos, tá? No caso de posse de má-fé, as medidas para impedimento de nova turbação ou esbulho, e medidas para cumprimento de tutela provisória ou final. Então, o juiz pode aí arbitrar uma multa para que o possuidor de má-fé não extrapole mais os limites, né, da sua posse. Alguns requisitos das ações possessórias são estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Então, tem que provar a posse,
tem que provar que houve turbação ou esbulho que foi praticado pelo réu, tem que provar qual foi a data da turbação ou do esbulho, e que tem que provar a continuação da posse na turbação ou a perda da posse na reintegração. As ações possessórias, elas têm um procedimento para que seja deferido uma liminar pelo juiz, então o juiz pode determinar desde logo esse mandado liminar, desde que a petição esteja devidamente instruída, com as provas necessárias. Depois dessa petição inicial, é feita uma audiência de justificação, tá? Então, é feita essa audiência e o autor, ele apresenta ali as suas justificações, as suas alegações, conforme o artigo 562 do Código de Processo Civil. Se o juiz entender que a justificação apresentada pelo autor é suficiente para ensejar aí, para ele, ele vai deferir aí a expedição, ele vai determinar a expedição de um mandado de manutenção ou de reintegração de posse, a depender de qual ação nós estamos falando. No interdito proibitório, o juiz pode fixar aí uma multa, né, arbitrar uma multa, para que o réu pague em caso de turbação ou esbulho iminente, né, porque ali, como é interdito proibitório, é ameaça, né, mas ele pode simplesmente turbar ou esbulhar depois, logo em seguida, a essa ameaça. Então, por isso, o juiz fixa uma multa para que evite que ele continue avançando aí nesse seu intento. As espécies de posse, elas são importantes aqui no procedimento, porque existem dois procedimentos de acordo com a nossa posse. Então, existe a posse nova, que é aquela que é de menos de 1 ano e 1 dia. Então, se você entrar com uma ação de alguém que esbulhou, ou que turbou, ou que ameaçou a sua posse de até 1 ano e 1 dia, então o prazo de 1 ano e 1 dia, você tem que propor uma ação de procedimento especial, que é esse que nós estamos vendo. Agora, se a posse for velha, ou seja, a posse com mais de 1 ano e 1 dia, segue o procedimento comum, sem perder o seu caráter possessório, mas vai seguir o procedimento da petição inicial que nós vimos na primeira aula, tá? Da onde veio essa regra e por que, ninguém sabe. O legislador tirou do coelho da cartola e colocou no CPC, tá? Então não dá para saber exatamente o porquê disso, mas é isso aí. Até 1 ano e 1 dia, nós vamos propor o procedimento especial. Passou 1 ano e 1 dia, nós vamos propor o procedimento comum. Então, aqui nós finalizamos com as minhas redes sociais novamente.